Oi, Maurício, boa tarde. Oi, Cristina, bem-vindos. Que bom, podemos fazer mais um Deus Convida a Santidade. Que alegria, né? Que alegria. É uma honra para nós, né? Recebermos os sacerdotes, os convidados que trazem um exemplo para nós de vida, de que é possível sim almejar sermos santos, que esse coração aberto é o que faz a graça de Deus trabalhar em nós. Então, uma alegria podermos estar aqui hoje para ouvir o Frei Hotmans. Oi, Karen. Oi, Carol. Que bom, que bom. Quem tá aí também? Inácio, José Inácio. Que alegria, né, gente? Vamos chegando todos. Olha a Neida aí chegando. O pessoal do Carmo lá de Tu. Que bom, que bom. Salve Maria. Que bom, José Inácio. Amém. Viva Nossa Senhora, né? Hoje no título de Nossa Senhora do Carmo, já que vamos receber um carmelita aqui. Uma alegria. Oi, José, boa tarde. Padre José Inácio, nossa, que honra. Que honra, Padre, que alegria. Pedimos a sua bênção. Que bom. Nossa, graças a Deus, nos alegra muito a sua presença aqui. Que bom. Oi, Renan. Oi, Neia. Vamos todos chegando. Padre José Inácio também é aí de Tu. Conta pra nós aqui. E venha sempre, viu, Padre? Uma alegria. Vou enviar aqui um aviãozinho pro Frei. A gente já estava falando agora no WhatsApp. Vamos aqui, entramos. Hotmans. Muito querido, né? Boa noite, Neia. Seja muito bem-vinda, viu? Hoje é dia também de Santo André, né, pessoal? Dia muito especial, Santo André Apóstolo. Primeiro a ser chamado por Jesus, que depois leva o seu irmão Pedro, né? Então fica para nós também essa mensagem de que a missão é dom de Deus, que antes de nos chamar, nos vê, né? Vê os nossos corações, a nossa abertura, e então nos chama e através do nosso sim nos capacita na missão. Que lindo que é isso, né? Então que Santo André rogue por nós, rogue por essa live que nós vamos fazer agora. Muito bem. Enquanto a gente espera o Frei Hotmans chegar, vamos rezar? Ah, ele é ituano. Que bom, Padre José. Sabe que a minha avó faz 98 anos esse ano, né? E ela tem muita alegria de dizer que ela foi batizada em Itu, na igreja da Candelária, né? Então, é muito bom. Toda vez que eu falo alguma coisa de Itu, ela fala, ai, fui batizada lá. Então, uma alegria. Oi, Frei Hotmans, seja bem-vindo. Vamos receber com querido amigo Frei Hotmans, que nos ensinou, né, a amar o Carmelo, cantar a música do Carmelo, nos apresentou as monjas, tantas maravilhas o Frei Hotmans já operou aqui no Deus Convida conosco, né, Frei? Ó, o senhor já entrou, só precisa ir naquelas duas flechinhas e virar sua câmera, Frei. Aê! Agora sim! Que bom! Que alegria! Frei, bem-vindo! Obrigado, Bia, pela acolhida, gratidão. Gratidão! Nossa, pedimos a sua bênção, Frei. Deus abençoe você, esse ministério maravilhoso que você faz pelas plataformas digitais há tempo, que é um canal de graça, de bênção, de ânimo, de estímulo a tantas pessoas. Bênção, paz de Deus e o amor de Nossa Senhora a todos que estão aí entrando e se conectando conosco. Será um momento muito fraterno, muito de Deus,
ao lado do testemunho deste candeeiro maravilhoso que passou aqui neste mundo e ainda intercede por nós, que foi a nossa querida e saudosa Madre Teresa de Calcutá. É isso mesmo, Frei. Que lindo. Amém, amém. Tudo isso que o senhor falou para nós, recebemos e acolhemos com muito carinho. E se esse canal existe e segue navegando nessa alegria, nessa graça, é porque nós temos todos vocês que caminham conosco, nos dizem sempre sim e fazem momentos como esse maravilhoso acontecer. Então, muito obrigada, Frei. Muito obrigada. Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse quadro muito especial que agora o Deus Convida tem a alegria de realizar, que é o Deus Convida à Santidade, aonde todos vocês são convidados a virem, trazer, né, o seu santo de devoção, falar um pouco sobre ele, dar um testemunho desse santo na sua vida. E hoje, então, como o Frei falou, ele escolheu Santa Madre Teresa de Calcutá, né? Então, essa mulher maravilhosa que a gente vai ter a graça de escutar um pouquinho mais hoje, Frei. Então, é todo seu esse momento. Abra com a oração que o senhor assim desejar, que nós estamos aqui para te ouvir. Tá bom. Então, vamos invocar a presença do Divino Espírito Santo, porque, como diz as Sagradas Escrituras, pela boca do próprio Cristo, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis empreender. Sem mim não tem como trabalhar nos negócios de Deus, como dizia uma outra grande Teresa, doutora da Igreja espanhola, Santa Teresa d'Ávila, né? Então eu convido você, palmas com palmas, todo mundo junto. Rose, Rose, seja bem-vinda, Rose! Rose de São Paulo! Ela esteve ali ativa na novena e apareceu aqui no Deus Conosco. Olha, Beatriz, o que eu divulguei na novena, que nós acabamos ontem a novena particular da Madre Teresa de Calcutá, o que eu divulguei, o Deus Convida, eu até sonhei falando, Deus convida, Deus convida. Ai, que bênção, Frei, isso é uma alegria. Sabe por quê? Porque o Deus Convida nasceu para ser esse canal de união, onde nós nos encontramos nessa alegria em Deus. Todos os carismas, as paróquias, os leigos, os sacerdotes, os religiosos. Então, isso é uma dádiva, Frei. Que bom, que o senhor até sonhou. Graças a sonhe muito. Ó, então vamos lá, palmas com palmas. O pessoal de Tu e também, vamos... todo mundo aí. O pessoal de Tu já vai aparecer, se Deus quiser, já estão aí. Então vamos invocar a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Madre Teresa de Calcutá, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha lá a nossa bandeira, ó, Frei, da festa, que o senhor tanto conhece também lá de Mogi. Com a graça de Deus, que a bandeira do Divino também fica sempre aqui juntinho de nós. Amém. Amém. Bom, para quem não me conhece, eu sou Frei Rótimas, eu sou da Ordem dos Carmelitas, conhecida também como Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Há no seio da igreja duas ordens carmelitas. Eu sou da Ordem da Antiga Observância, conhecida também como os Carmelitas Calçados. Com Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, nasce no seio da igreja a Ordem dos Carmelitas Teresianos ou Descalços, que são filhos e filhas
de Santa Teresa d'Ávila, que foi carmelita da antiga observância e fez essa reforma na Ordem dos Carmelitas. Eu tenho 50 anos, segunda-feira passada eu fiz 24 anos de votos religiosos, sou muito feliz como frade carmelita, nunca me arrependi de ter dado meu sim a Deus no seio desta família religiosa que é a família carmelitana. Tenho 23 anos de padre, sou muito feliz como sacerdote e no momento eu estou aqui na Arquidiocese de Pouso Alegre, na cidade de Pouso Alegre. Já vai fazer 5 meses que eu tirei um ano sabático. Há anos eu queria tirar ano sabático, né? Aí a gente fica protelando, porque eu sou uma pessoa hiperativa, né? Eu falei assim, gente, eu vou esperar envelhecer para saborear esse momento que eu tenho direito e posso tirar. E aí, desde a pandemia, eu não fiz exames, nada, eu uni o útil ao agradável, né? Eu estou vivendo este ano, porque o ano sabático ele tem várias modalidades. E eu optei para ficar no seio da minha família um período. Eu vou fazer agora uma cirurgia da vesícula e fazendo aqui tantão de exames, depois dos 50 anos já viu, né? Começa ladeira abaixo, mas tem que descer ladeira abaixo com dignidade, né? Isso mesmo. O maracujá vai ficando maduro. Esses dias a minha mãe viu uma foto minha com um cachorro que eu pus assim no fundo do computador, né? Aí a minha mãe falou assim, nossa, você tá bonito ali, né? Eu logo interpretei. E agora, como é que eu tô? É quando mãe Que já faz, a foto que ela viu já tem mais de 15 anos, então já tem diferença, né? Que bom, mas eu tô assim, o que o ano sabático a gente não para de trabalhar. Aqui em Pouso Alegre celebro missa todos os dias, hoje mesmo foi uma correria danada, aula de inglês, fui correndo fazer os meus exames, atender confissão dos crismandos, dos jovens que vão ser crismados, missas 4h30, saí correndo para dar uma ajeitada no rosto, para parecer aí arrumadinho no Deus Convida, e para falar e vibrando de alegria da nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Como que começou a minha amizade com a Madre e foi se aprofundando, né? Desde criança, os meus pais sempre nos levaram e criaram causas e condições para criar em nós uma sensibilidade diante daquele que sofre, diante do pobre, né? Independente na questão pobreza material, mas aquele que está perto de mim sofre, pode ser o meu irmão, pode ser meu tio, minha tia, um amigo, um paroquiano, né? Porque o sofrimento, todo mundo o experimenta de uma forma ou outra. Então isso, meus pais foram criando muito dentro de mim. Eu lembro o velório do meu pai, ele com 55 anos, no velório do pai tinha um monte de gente, porque meu pai era dentista, era da polícia militar. Então foi monja, foi padre, foi gente assim no linguajar do povo, gente que não tinha moral, gente que tinha moral, foi prefeito, foi coronel, eu lá com a minha família, e ali eu percebi, por exemplo, as pessoas chegavam perto de mim, que eu já tinha saído muito tempo de casa, quando ele morreu eu era diácono, e chegava perto de mim e falava assim, olha Frei Rocha, você está vendo isso aqui? Ah, foi seu pai que fez para mim e ele não me cobrou nada. Então, isso foi mexendo com a gente. E neste período da minha adolescência, até quando eu me tornei postulante, porque a madre morreu quando eu era postulante na ordem, eu sempre tinha muita, eu acho que é mais que alegria, um contentamento interior quando eu vi a madre aparecendo nos noticiários, nos jornais, quando aparecia escritos da madre na minha mão. Então, eu realmente percebi, assim como tantos, né, uma assinatura do absoluto de Deus na vida e no testemunho da Madre Teresa de Calcutá. Bom, aí depois eu fui me tornando homem, crescendo, fazendo filosofia, teologia, noviciado, eu fui sempre buscando a Madre. Aliás, são 3 os meus protetores que eu amo de paixão. A Madre Teresa de Calcutá, Padre Pio de Pietrelcina
e a nossa querida e amada grande missionária do amor, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, Tá né? muito bem Mas de protetor, diga-se de passagem, né? dando trabalho para Tá eles, bom, viu? tá bom. E dizem que o santo que escolhe a gente, meu Deus, que beleza, hein, Frei Olha, Lágrimas? então, na hora que eu vejo assim, 3 que eu me apaixonei, que o negócio aqui, a pedra tem que ser lapidada, a pedra é dura, viu? Que beleza. Bom, e aí eu fui buscando sempre coisas da madre, escrito, as cartas da madre que foi saindo. E o que mais me chamou a atenção, e é aqui que eu quero deixar, eu não vou me prender em datas, porque vocês podem pôr no Google, vocês podem procurar, que aí tem data, tem um monte de coisa aí. Mas eu quero dar o testemunho de um evento singular que foi um chamado dentro do chamado da vida desta mulher, esse candeeiro precioso no seio da igreja. A madre já estava com a sua vida, entre aspas, né, estável no convento, dentro daquela realidade da Índia ali e tal, uma professora muito querida, uma freira muito querida, né, ela tinha todos os adjetivos, né, para ser uma superiora, para ser uma madre geral, etc. Só que Deus, ele não cansa de cutucar aqueles que são receptivos ao seu amor, ao seu toque, né? A madre, em um certo momento da vida dela, e diante da realidade do povo, diante da situação da Índia que estava lá, ela foi sentindo um chamado, um certo desconforto bem-aventurado dentro dela, percebeu, Deus quer algo de mim. Foi algo que aconteceu também na vida de Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila estava com a vida, digamos, estável, a religiosa, a monja por excelência. De repente, Deus faz, acabamos de celebrar agora Nossa Senhora das Graças, né? Em meio a uma grande revolução, Deus faz uma revolução no coração de Teresa de Jesus, assim como fez na vida da Madre Teresa de Calcutá. Pois bem, antes de nós chegarmos no fato singular da Madre, vamos colocar uma situação. Para nós ouvirmos Deus, para nós discernirmos o que Deus nos pede, o que acontece na nossa vida, nós temos que ter o quê? Uma amizade com Ele. Como que eu vou perceber que Ele está me falando alguma coisa se eu não o sinto, se eu não leio as Escrituras, se eu não busco evoluir espiritualmente, né? Precisa ter uma porta de entrada, porque Deus, ele respeita a nossa liberdade, ele nos criou totalmente livres de querer aceitá-lo ou não, de querer aderir ao seu projeto de amor, aderir a uma amizade profunda com ele ou não. O nosso Deus, ele não nos conquista na força, né? Mas ele nos conquista conquistando, né? Nos deixando apaixonados por ele. Hoje nós estamos celebrando o apóstolo Santo André, irmão de São Pedro, né? Então Jesus, o Evangelho fala que Jesus passou, olhou para André e disse para ele, segue-me. André era discípulo de João Batista, o último dos profetas, filho de Santa Isabel, primo de Jesus Cristo. E, de repente, André, conquistado pelo chamado de Cristo, pelo olhar de Cristo, ele larga, como diz as Escrituras hoje, imediatamente o barco, a sua família, as coisas, o seu sustento e segue Jesus. Vamos dar uma pausa aqui. Eu fico imaginando, gente, olha, a gente tem esses meios de comunicação hoje em dia tremendos, maravilhosos, abençoados por Deus. Nós temos toda uma tecnologia, né? O mundo hoje ficou pequeno e ainda muitas vezes a gente se sente pequeno, né, para conquistar pessoas para Cristo. Aí eu vejo Jesus, né? Eu tive a oportunidade de ir na Terra Santa, de andar ali às margens do Mar da Galileia. Jesus sem computador, sem instrumental nenhum, sem cartolina, sem pincel atômico, sem uma equipe, nada.
ele sai com embornar, né, na estrada e conquista cativa. De hoje em diante, eu farei de vocês pescadores de homens. Eu fico imaginando, dentro da dimensão humana e sobrenatural, como Jesus ele tinha esse poder de conquistar, de realmente buscar e fazer com que a pessoa largasse tudo e imediatamente seguisse Jesus. Eu não sei se sei lá, eu fico imaginando andando numa avenida paulista em São Paulo, né? Jesus aparecesse para mim ali, né? Rótima, segue-me. Eu não sei, né? Se eu conseguiria largar tudo. A gente tem as nossas pobrezas, mas é algo que inflama a vida interior da gente. Estas respostas imediatas que esses nossos primeiros antepassados na fé nos deixaram, este testemunho nas Escrituras. Como o Zaqueu também desce da árvore que hoje eu quero ficar na sua casa, eu quero cear com você e com a sua família. Diz as Escrituras que Zaqueu imediatamente, rapidamente, na alegria, aqui é um outro detalhe, na alegria, ele desce da árvore e acolhe nosso Senhor, e põe nosso Senhor para casa. Ou seja, é uma vibração de estar com Cristo que ecoa e pega e contamina quem está por perto. Frei, Então, oi. em contrapartida, tem aquele jovem que não consegue seguir e sai triste, né? Sim. Mas Jesus, ele teve assim, você vê nas Escrituras que não tem nenhuma parte de um olhar acusativo de Cristo, um olhar de condenação. A gente não sabe, porque, por exemplo, a palavra fala também que teve muita coisa que Jesus fez, que realizou, que não foi escrito neste livro. Sabe lá Deus que a gente vai ter uma surpresa no céu de encontrar esse jovem lá, que depois, com as caídas e vindas, ele se arrependeu e voltou? Não sei. Eu acredito muito nisso que está na palavra, né? Muita coisa que não foi escrita. O Espírito Santo, ele ainda age na igreja. Pois bem, então a madre se envolveu e se deixou envolver neste mover do Espírito na vida dela. Porque ela era cheia da palavra de Deus, ela lia as Escrituras, a madre tinha um diálogo profundo com Jesus, a madre tinha uma vida eucarística, a madre tinha relacionamentos bem-aventurados, maravilhosos, e a madre, ela tinha, sim, uma vida de caridade, de se preocupar em criar causas e condições, buscar algo para amenizar ou solucionar o sofrimento do próximo. Aí, certa vez, a madre, no retiro, já dentro dessa revolução, dessa experiência profunda de Deus, né? A madre, no retiro, depois da comunhão, ela contempla Jesus no crucifixo. Ela olha para Jesus Cristo. Gente, uma oração benéfica, pausa aqui, uma oração benéfica que nós podemos exercer, não são grandes palavras, né? Ó Senhor Deus onipotente, onisciente, aqui eu estou presente diante de ti, buscando... Deus, ele quer o quê? Ele fala com simples. Quem ama muitas vezes, e quem percebe que é amado, a pessoa em silêncio perto da gente já basta. A oração de contemplar Jesus na cruz. Eu aprendi isso com o meu mestre de noviço, chamado Frei Tinos Van Balen. Um homem santo, um homem que eu amo de paixão, meu padrinho de ordenação, já tem mais de 80 anos, mora em Mogi das Cruzes. E o Frei Tinos, uma vez, eu passando por uma noite escura, no noviciado, o Frei Tinos falou assim, Frei Rótimas, é a hora de você buscar a contemplação do crucificado. Ali a gente encontra respostas para tudo. E olha, até hoje eu tomei posse desse ensinamento deste mestre querido. Quando eu não encontro palavras, quando eu não encontro oxigênio, quando eu não encontro colo, porque quem não necessita de colo? A vida, tudo começou numa vida intrauterina, o colo do útero materno. Nós vamos buscar colo sempre neste mundo. E não só precisar do colo, mas o colo é tão bom que a gente também quer dar colo aos outros. E olha o que aconteceu com a madre, é a questão do colo.
A madre contemplando Jesus na cruz, depois que ela comungou Jesus na Eucaristia, ela percebe Jesus falando com ela, no íntimo da sua alma. Não teve raios, né? Jesus não apareceu para ela. Lembra que ela era cheia do conhecimento da leitura da palavra de Deus e de uma vida de amor, de caridade. E ela escuta Jesus falando no mais íntimo da sua alma. Teresa, tenho sede. Tanto é que todos os conventos da Madre Teresa de Calcutá, você encontra lá na capelinha delas essa frase em inglês, tenho sede. Todas as casas das Filhas da Caridade. Aí a madre escuta Jesus, tenho sede. E ela responde para Jesus. Ela não coloca empecilhos. Ela não constrói muros na sua dor. Quando a gente está com dor, quando a gente está na noite escura, nós temos a tendência de construir muros. Quanto mais muros nós construímos, mais difícil seja para a gente ver o nobre, o belo, o justo. Então, quando a gente está na noite escura, quando nós estamos na aridez espiritual, tenta construir não só portas, mas abrir portas. Peça a força do Espírito Santo. Então, o que a madre fez? Ela falou com Jesus, Senhor, como é que eu posso matar a sua sede na cruz? E Jesus responde para ela, Teresa, vá às ruas de Calcutá. Pausa aqui. Jesus não falou para ela, vai levar comida, vai construir casa, vai construir hospital, vai construir creche. Gente, isto independe de religião. Independe. Eu conheço pessoas maravilhosas, por isso que eu falo que nós vamos ter surpresas no céu, viu? Vamos ter surpresas no céu. É melhor a gente ter humildade para reconhecer a beleza, a nobreza de cada ser humano que está perto da gente, porque senão, quando a gente chegar no céu, a gente vai ficar assim, ó. Tem muita gente que não está no banco da igreja conosco, rezando conosco, celebrando o mistério eucarístico, vivendo a vida eclesial, mas que são tremendos ecos do amor de Deus, que fazem caridade, que têm essa conexão com Jesus. Então, toma cuidado com o olhar acusativo. Aí, não pediu isso para a madre, né? Porque independente de religião ou não, nós fazemos parte de uma única raça, que é a raça da humanidade, dos homens. Então, onde um ser humano sofre, eu também sofro junto. Onde um ser humano não tem direito à escola, à saúde, eu também me sinto prejudicado. A Madre Teresa, ela tem uma frase muito forte. Ela diz o seguinte, quando um pobre morre, não é por vontade de Deus. Muitas vezes é porque ela diz, eu ou você não cuidamos dele. É muito fácil falar, né? Morreu, é vontade de Deus, chegou a hora, né? Um desencargo de consciência. Pois bem, então, Frei Rótimas, o que Jesus pediu à madre? Lembra do colo? Vá às ruas de Calcutá e dê colo, dê alento, dê amor a todos aqueles que perderam o sentimento de serem amadas. Gente, graças a Deus, eu nunca experienciei esta noite escura na minha vida, de não ser amado. O mundo pode até não me amar, mas eu tenho certeza do meu amor próprio e eu luto para sempre evoluir à altura de Cristo, este amor próprio, para não se tornar algo egocêntrico. Mas eu nunca duvidei, mesmo quando eu não o sinto, quando eu não percebo assim de forma concreta e mensurável na minha vida, o amor de Deus. Eu sempre tive a certeza, Deus me ama, eu estou no colo de Deus. Então, a madre, ela renasce dentro da sua própria vocação. É uma outra madre que nasce ali. Nasce naquele momento a Teresa de Calcutá. Então ela descobriu uma forma a
pedido de Jesus na sua vida interior, de matar a sede dele, buscando o quê? Aqueles que estão jogados na sarjeta, aqueles que estão morrendo, aqueles que estão sendo comidos por bichos, e ninguém quer chegar. Gente, eu confesso para vocês, eu admiro tanto aquela congregação, na época chamava Toca de Assis, mas não sei se ainda continua esse nome. Quantas vezes eu presenciei o pessoal da Toca de Assis, os frades e as freiras, com uma malinha de pronto-socorro, vamos dizer, pegando os andarilhos da Praça da Sé, cortando unha, cortando cabelo, e assim, fazendo com que aquela pessoa se sinta especial e cuidada naquele momento. E você percebia o mau cheiro. Gente, pessoa que vive na rua não toma banho, imagine com esse verão. Eu sou uma pessoa, é o meu ponto fraco. Eu tenho uma fraqueza que eu não posso ver cheiro mal, sabe? Eu começo a vomitar, é a minha fraqueza. Eu tenho dons que talvez outras pessoas não conseguiriam fazer, né? Mas eu admiro esse pessoal da Toca de Assis e tantos outros que trabalham diretamente com aquele que está na rua. Eu sou, de uma certa forma, catalisador de pessoas, benfeitores, para ajudar esses projetos. Mas eu confesso, eu não sou de pôr a mão ali na massa, né? Eu tenho um outro carisma dentro da igreja. E todos os carismas pulsam em amor dentro da igreja, dentro das suas diferenças, né? Então a madre, ela vai. A madre sai sozinha, enfrenta um monte de dificuldades dentro da sua própria congregação. Ela foi incompreendida, ela foi muitas vezes rejeitada e ignorada. Gente, quer matar uma pessoa é a gente ignorar. Quando uma pessoa chega perto de você, eu aprendi isso quando eu estava fazendo um curso de psicologia na FMU. Uma professora muito querida, cognitiva comportamental, ela disse assim, gente, quando uma pessoa chega perto de você e diz que a alma está doendo, não leve isso na brincadeira, dizendo que é frescura. Ou então fala assim, vai rezar, vai fazer retiro, vai fazer cerco de Jericó, vai fazer isso, vai procurar um confessor. Não, gente. O que aquela pessoa procura, o colo que ela procura naquele momento, é o ouvido. Muitos casos de suicídios que nós vimos aí no tempo da pandemia e ainda estamos vendo, e cresce dia após dia. E muitas vezes o que me assusta é que nós estamos acostumando com essa notícia. Fulano suicidou-se, um padre suicidou-se, uma freira suicidou-se, um leigo suicidou-se. Parece que está ficando normal. Então, ela dizia, quando uma pessoa fala que a alma está doendo, dê atenção. Gente, eu tenho experiência de confessionário, eu tenho experiência de atendimento espiritual, eu não sou doutor, não sou mestre, eu sou apenas um fradinho que ama, sabe rezar e busca Deus e quer levar pessoas até Deus. Eu tenho experiência disso, você está ali no confessionário, você está ali na orientação espiritual, você muitas vezes não fala nada, a pessoa vai falando, depois que terminou, você fala alguma coisinha e a pessoa fala assim, Frei, muito obrigado. O Senhor me ajudou, o Senhor me fez acreditar que ainda eu posso caminhar hoje, amanhã e depois. De fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Não subestime o amor em movimento em dar atenção àqueles que chegam perto de você. A atenção, o cuidado é tudo. Nós tivemos cuidado na vida intrauterina. Ai, Frei Rocha, mas eu não conhecia a minha mãe, eu tenho a minha mãe adotiva, que é a sua mãe realmente. Mas que você vibre em gratidão. Gratidão é um dos elementos primeiros da vida de santidade. Agradecer por tudo, porque está nas Escrituras. Dai graças a Deus em todo momento. Viver em fé nos leva a viver vibrando em gratidão. Não basta apenas nós termos conhecimento da palavra, mas nós temos que vibrar em alegria. Já pensou? Beatriz e tantos que estão aqui, o marido de vocês chega perto de vocês e fala assim, eu te amo. Deus me perdoe, cruz credo. Né? Deus me perdoe. Né? Eu quero ver, eu te amo, eu te adoro.
adoro, meu amor, você é a mulher que Deus me deu. Você entendeu? Quer dizer, é um amor que contagia. Gente, aqui no Carmelo, né, o Carmelo de Pouso Alegre fez 80 anos de fundação, uma abadia linda, maravilhosa. Eu era criança. Onde está o Carmelo hoje? Era mato, era o fim da cidade. Era o Carmelo e a Volkswagen. Hoje, casas estão em torno do Carmelo, um bairro maravilhoso e outros agregados a esse bairro, exclusivamente porque eu quero morar perto daquelas irmãs, porque aquele Carmelo tem uma energia boa. Isso existe. Isso independe de religião. Mas imagina, se a natureza humana já traz uma energia própria do ser humano, imagina se nós estivermos agregados com Jesus. Jesus fala, né? O Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força. Deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. E quando a nossa paz, que é Jesus, estiver com vocês, Jesus completa. A nossa alegria será completa. Isso não quer dizer que a vida vai deixar de ter sofrimento, eu vou deixar de envelhecer, eu vou deixar de ter doença própria da idade, outras coisas, desafios. Não, mas quando eu tenho a certeza que eu tenho o colo de Deus... Gente, eu fico imaginando, imagina você, a gente tem mãe, com muito respeito aos pais, mas nós ficamos 9 meses dentro do ventre da mãe, nós temos uma ligação tremenda. Eu lembro aqui da minha mãe é viva, né? Por exemplo, eu pegava o telefone, né? Ou em em algum outro convento que eu estava, né? Oi, mãe, tudo bem? Oi, filho, tudo bem? Outra época. Oi, mãe, tudo bem? O que aconteceu? Ela conhece a voz da gente. Nós somos íntimos. Imagina se nós formos íntimos em amizade, mas em amizade que cresce, hidrata e se fortalece no conhecimento das Escrituras. Eu acredito, assim como a Madre Teresa de Calcutá, que passava 1 hora de manhã e 1 hora de noite meditando as Escrituras, a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração muda. Porque quando nós não temos conhecimento das Escrituras, e quando eu digo conhecimento das Escrituras, queridos que aqui estão, não é fazer teologia, se você quer fazer, louvado seja Deus, vai fazer um curso bíblico, mas o conhecimento é aquele conhecimento de ter amor, ter paixão, ter disciplina de escolher hora, local, fecha a porta, como diz as Escrituras, desliga o celular, desliga a campainha, invoca o Espírito Santo e vai o quê? Meditar as Escrituras. Eu tenho provas, né? eu tenho milagres. Sim, conversar com Jesus. Quanto mais nós lemos as Escrituras, mais nós vamos nos despertando em sabedoria. E o que acontece com a nossa vida de oração? Quando nós não temos as Escrituras presentes, aí o que acontece a minha vida de oração? Senhor, ajuda eu passar no concurso. Senhor, ajuda eu ter força na academia. Senhor, ajuda eu pagar as contas que está chegando. Senhor, ajuda eu comprar uma casa nova. Senhor, ajuda eu comprar aquele carro. Ou seja, a minha vida de oração só fica num plano manifesto. Coisas que eu vou deixar neste mundo. Não que essas coisas não podem ser pedidas ao Senhor, mas que estas coisas sejam frutos do conhecimento da palavra. Eu costumo dizer, como eu falei hoje na missa, né? Por exemplo, o avô, né? Aqui, ó, tô defendendo os avós, vocês que estão aqui, hein? Né? Porque eu vejo muitas vezes isso na minha casa, né? Os meus sobrinhos e netos. Eu sempre falo para eles, vocês têm que visitar a vovó, o vovô, porque eles têm avô também, né? Mas é pela alegria de estar com o avô e a avó. Não é visitar por causa disso aqui, não, ó. Fica lá 5 minutos, perde o dinheiro do vovô e da vovó, mas os avós babam de amor por eles, ajuda, mas lá no fundo fala, eu queria que ficasse mais um pouco, eu queria que uma vez ou outra me visitasse e não pedisse dinheiro. Porque se você visita os seus avós com amor, com carinho, eles percebem, olha, meu neto está comigo por causa de mim, consequentemente vem ajuda, o avô e a avó não vai negar. Isso eu penso é com Jesus. Muitas vezes a gente está diante de Jesus só preocupado com as coisas deste mundo, que são passageiras, que nós somos passageiros. E Jesus, ele quer ver o quê? Quer ver o eco daquilo que ele pregou, daquilo que ele ensinou. Um exemplo na oração, dizer para Jesus, porque eu tenho conhecimento da palavra, eu confesso a palavra. O Senhor é meu pastor, nada de me faltar. Senhor, eu estou aqui na sua presença e eu quero me tornar aquela ovelha que ouviu a voz do pastor e reconheceu a voz do pastor e se colocou a seguir o pastor.
Jesus, ele quer ouvir aquela escritura: não tenhais medo, eu estarei convosco todos os dias, Senhor. Eu vou enfrentar uma cirurgia. Eu sou medroso com anestesia. Eu sou medroso com instrumentais, etc. Eu confio na tua palavra. O medo não é virtual, ele é real, mas eu vou enfrentar este medo em obediência à tua palavra, assim como o apóstolo Pedro, em obediência, como ele disse, em obediência, pescamos a noite toda, não pegamos nada. Está de manhã, mas em obediência à tua palavra, eu vou lançar as redes ainda. Então, Jesus, em obediência à tua palavra e crendo, eu vou enfrentar essa cirurgia. E o Senhor vai estar lá comigo, eu creio. Gente, a vida espiritual é outra. É verdade. A reza, a oração é outra. E outra coisa, e não precisa ser longos momentos de oração. Nós temos esses momentos, como a Madre teve, de retiros. Louvado seja Deus que tem oportunidade de entrar em retiro. Mas o Senhor pede o quê? Nem tanto quantidade de tempo, mas o quê? A qualidade de o estar presente com aquele que sempre está sedento de fome por nós. Jesus, ele teve fome da samaritana. Ele deu um jeitinho ali de ludibriar, no bom sentido, os apóstolos que estavam sendo congregados, mandou eles ir para a cidade buscar comida, mas a fome de Jesus era outra. Ele queria encontrar no poço de Jacó a samaritana. E Jesus realizou um milagre na vida daquela mulher, porque aquela mulher se apresentou a ele, o quê? Em espírito e verdade. Ela não teve medo de arrancar máscaras. A Madre Teresa, na sua vida espiritual, ela não teve medo de arrancar as máscaras. Um autoconhecimento, meus bons irmãos, e uma vida espiritual, sem verdade, você não se autoconhece. Sem verdade, você não conhece Cristo. Então, como no autoconhecimento eu preciso me olhar a mim mesmo com verdade, assim é na vida espiritual, porque a verdade vos libertará. E Jesus disse para a samaritana: eu procuro verdadeiros adoradores em espírito e verdade. E quando eu os encontrar, não vai ser em Jerusalém, não vai ser aqui nos samaritanos, é no mundo inteiro que eu vou ter seguidores. Eu vou ter todos aqueles que vão aderir a mim. Tanto é que a Madre, ela é um grande símbolo de ecumenismo, de diálogo interreligioso. Teve um momento da vida da Madre que ela comprou um templo que era dedicado a uma deusa indiana. E aí a Madre pagou. Ela nem pediu recibo, porque ela confiou. A Madre agia no mover do Espírito Santo de Deus. E aí o que a Madre fez? A congregação dela já estava crescendo. Ela pega as suas filhas, as missionárias, e coloca lá nesse templo, junto com ela, para cuidar dos moribundos. E ela dizia o seguinte: a Madre era uma mulher tão cheia de compaixão, tão cheia de misericórdia, ela era rígida com ela mesma. Mas com os outros, ela era madre, mãe. Ela sabia que algumas pessoas que traziam da rua era muito difícil para aquelas jovens freiras. E o que a Madre dizia a elas? Isso tem carta que a Madre escreveu. Deixam os piores que eu tomo conta. Os piores eram aqueles que tinham bicho. Gente, eu nunca pensei na minha vida que um ser humano podia ter bichos. Eu fui visitar o pessoal da Aliança da Misericórdia, que tem uma casa de acolhida ali no centro da Praça da Sé, da cidade de São Paulo, e eu pude ver que realmente há pessoas vivas que estão sendo carcomidas por bichos na rua. Pois bem, a Madre colocou lá, e de repente o que aconteceu? Pessoas invejosas, lá do hinduísmo, etc. o quê? Começa a invadir o templo, a bater e querer matar a Madre Teresa de Calcutá. Aí teve um que, representando a voz da massa, da manada, porque a manada não pensa, e foi e entrou no até então templo de uma deusa indiana. E ele olhou aquilo lá, a Madre tomando conta dos moribundos. E ele ficou perplexo com aquilo e disse o seguinte: você veio aqui para conquistar as nossas almas, o nosso povo para o seu Deus. Aí a Madre, com uma bacinha, uma gamela de band-aid, de instrumentais, a Madre diz: eu não vim aqui para conquistar ninguém. Se você é budista,
que seja um bom budista. Se você é hinduísta, que seja um bom hinduísta. Se você é evangélico, que seja um bom evangélico. Se você é protestante, que seja um bom protestante. Se você é católico, que seja um bom católico, porque em todas as religiões o que permeia é a força do amor. Não um amor desordenado, um amor político, mas um amor embasado no sobrenatural. A ponto, palavra de Jesus, o verdadeiro amigo é aquele que dá vida pelos seus. Sim. E quando ele ouviu esse testemunho da madre, ele saiu e disse: se algum de vocês fizer o que aquela mulher está fazendo lá dentro, a gente invade e tira o templo dela. Não apareceu ninguém. Até hoje continua lá este templo com a obra da Madre Teresa de Calcutá. Então, por quê? E aqui eu já vou caminhando para o fim. Por que que a obra da Madre Teresa de Calcutá e por que a Madre ecoa até hoje de uma forma viva na vida de nós cristãos católicos e de tantas outras pessoas? Porque a atitude da Madre, a obra da Madre não foi embasada numa filosofia, num movimento filantrópico. Porque a filantropia, ela tem o seu começo, mas ela tem fim. Um exemplo, não é o meu caso, tá bom? Mas suponhamos, eu tomo conta das mulheres em prostituição, as mulheres prostituídas. No dia que acabar isso, a minha filantropia, a minha ONG, ela vai acabar. Mas o que a Madre faz não é ONG. O que a Madre faz não é filantropia. A Madre foi o cântaro, a água colocada até a boca, que transformou no vinho da alegria, porque ela tomou posse daquilo que Nossa Senhora disse nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser, ou seja, a Madre é a caridade encarnada de Cristo aqui na Terra. Por isso que não acaba. No dia que acabar pobres, por exemplo, nós da Igreja Católica, assim como Jesus, nós fazemos opção pelos pobres. Mas se acabar os pobres, queira Deus um dia que acabe tanto sofrimento, porque essa pobreza não é fruto do amor de Deus. A pobreza é fruto do egoísmo. A pobreza é fruto onde poucos têm muito e muitos não têm nada. Me mostre um pecado que não esteja na plataforma do egoísmo. Todo pecado é fruto do egoísmo. Então, a Madre ela não é fruto de uma filantropia. Ela é fruto do coração de Jesus. Eu gosto de um ícone antigo que mostra o coração de Jesus saindo água, mas dentro do coração de Jesus sai uma mulher, a nova Eva. Esta nova Eva que sai do coração de Jesus, que é a água, é a igreja. A igreja é a nova Eva, que somos cada um de nós, como diz o apóstolo Paulo, né? Nós somos as pedras vivas do edifício espiritual de Jesus Cristo, onde ele é a cabeça. Então, esta nova Eva, ela não vive de filantropia. A igreja, ela é o quê? É carisma. A igreja é dom de Cristo. Por isso que ela não acaba. Por isso que a caridade não acaba. Talvez aí dentro da sua casa tenha um pobre, esperando o quê? O colo. Hoje, depois desse mundo de pandemia, nós estamos necessitados de reaprender a encontrar o outro, viu? A maior parte aqui de nós que estamos aqui tem mais de 50 anos, né? Se tiver 45, também considera-se como o pessoal da Santa Ceia, viu? Bom. Ou seja, nós tínhamos uma espontaneidade, de estarmos no ponto de ônibus. Você está esperando o seu ônibus vir ou o metrô, e você com muita facilidade se puxa a conversa, né? Oi, tudo bem? Quando você está indo? Ah, estou indo lá para Itaquera. Itaquera? Que lugar de Itaquera você mora? Ah, eu moro ali no centro, perto daquela loja. Não acredito! A loja do Juca? Conheci o Juca quando era criança. Ou seja, começa a conversar. Essa nova geração hoje de jovens não consegue fazer isso não, gente. A cara está metida no celular. Você tira o celular, eles ficam bobo. Para não jogar pedra na casa dos outros, eu jogo na minha casa.
Os meus sobrinhos, quando vêm na casa da vovó tem Wi-Fi, eles ficam 2 minutos conversando com a gente. Depois some, desaparece. Não consegue conversar, porque só consegue conversar atrás do WhatsApp. O meu sobrinho mora aqui em cima de mim, no 5º andar. Minha mãe mora no 4º. Um dia eu estava gripado aqui, ele no WhatsApp, ele mandou assim, tio, você melhorou? Você tá bem? Em cima. O tio, ele tá tendo a graça, né? Olha a falta de humildade minha, né? Ele tá tendo a graça de ter o tio por uns tempos aqui dentro de casa com ele. Se fosse meu tio, se eu fosse sobrinho, eu descia e vinha até aqui no apartamento. Oi, tio, o senhor tá bom? O senhor melhorou? É a realidade que a gente está vivendo. Mas nós não podemos perder este encontro com o outro. De vibrar pelo fato de estar com o outro. Por exemplo, eu tenho amigos aqui, né? A Beatriz, a Neida, que deve já entrou, o pessoal de Itu, pessoas que estão junto comigo, a Rose, lá de São Paulo. Quer dizer, eu vibro de ver na telinha e vibro na possibilidade de, em algum momento, nós nos reencontrarmos. Não existe crescimento humano, espiritual, santidade, se nós não tivermos um encontro com o outro. Por mais que nós temos esse contato de telinha, se faz necessário criarmos causas e condições para encontrarmos com o outro. Para, como a madre fazia, com a sua mão velhinha, cansada, tocar no outro. Os milagres de Cristo não foram feitos com uma varinha de condão, né? Abracadabra, acabou aí. O milagre foi feito no toque, no colo, no aconchego. E foi esta a missão que a nossa querida Madre Teresa de Calcutá recebeu de Jesus. Vá às ruas de Calcutá e dê alento, conforto, apoio a todos aqueles que perderam o sentimento de serem pessoas amadas. E eu termino com uma frase da nossa querida Santinha, né? Jesus é o meu tudo em tudo. Que nossa querida Madre Teresa, que muitos de nós a conhecemos nas telinhas ou pessoalmente, tem um padre aqui, não sei se ele já entrou, padre Sonsini, lá de Itu, ele teve a graça de conhecer pessoalmente a Madre Teresa, né? Ai, que lindo. Mas eu me sinto tão íntimo da Madre Teresa que eu já me contento de pegar uma carta dela, de ver no YouTube documentários da Madre e saber, este anjo de Deus esteve entre nós. E ao contemplar a Madre, eu creio na minha vida e na sua vida, se nós formos obedientes, conhecermos a palavra, confessarmos a palavra e vibrarmos por procurarmos, mesmo nas nossas pérolas e cascalhos, altos e baixos, vivemos os ensinamentos de Cristo, nós vamos ecoar em grande caridade sobrenatural, assim como a Madre viveu, fez neste mundo, e lá do céu, do jeito que ela procurou dar alento aos pobres, dê alento intercedendo por mim e por você, diante daquele que é Santo, 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 Senhor do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Paz de Deus e o amor de Nossa Senhora a todos vocês, um santo e abençoado tempo que vamos iniciar domingo agora, que é o tempo do Advento. Gratidão a Bia, que nos proporciona este canal de graça, de evangelização, de testemunho, de congregar todos aqueles que querem evoluir a estatura, a altura daquele que foi obediente. Diz a palavra, ele voltou para Nazaré com José e Maria, era obediente aos seus pais e crescia em estatura e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Jesus foi o primeiro a nos dar prova que é possível viver de forma eterna e digna já neste mundo. Ouça o Senhor, Nossa. vem e segue-me. Amém. Amém, Frei. E olha, gente, tem duas frases aqui da Madre Teresa de Calcutá que tem tudo a ver com o Frei Rótmas. Você escolheu o Frei Rótmas para cuidar dele lá do céu? Tem duas frases dela que tem tudo a ver com o que a gente ouviu, com essa figura maravilhosa que é o Frei Rótmas, né? Ela diz assim:
talvez eu não possa falar sua língua, mas eu sei sorrir. E no sorriso a gente entende tudo, né, Frei? Você é esse sorriso de Deus para nós. Amém. E ela diz também, né, que a paz inicia-se com um sorriso. Então, que o Senhor sempre possa ser esse sorriso de Deus nas nossas vidas, Frei, venha sempre trazer essa alegria para nós, que nos contagia, né, nos edifica, nos faz termos também essa sede, né, de vivermos dessa forma. Então é uma bênção contar com a sua amizade, com o seu carinho e com tantos sims, né, Frei, que você dá aí ao longo da sua vida, em nome de Deus. Muito obrigada, Amém. viu? E ó, Amém, Bia. eu cantarolo a música do Carmelo sempre. Porque desde que o senhor me ensinou, eu canto no chuveiro, às vezes eu canto cantando. E eu tive a bênção esses dias de ir lá no Carmelo de Jabaquara. Eu já entrei cantando naquele jardim. Porque é isso, essa alegria que a gente aprende com o Senhor é tão genuína e verdadeira que faz a gente ter gosto de vivê-la. Né? Como tudo que seja da palavra de Deus, o Senhor traz isso para nós. Porque é em verdade, é em verdade. Então, muito obrigada, Frei. Amém, Bia. Viu? Todos aqui agradecendo. Nossa Senhora, que alegria de ver o Senhor. Que saudades das suas pregações em Itu. Que bênção de Deus. Que humildade, simplicidade e profundidade ao mesmo tempo. É uma alegria. É uma alegria. A tia Cecília falou aqui do Freitinos, que está morando com o Padre Cláudio, que é um querido amigo nosso também lá em Mogi. Então, uma alegria imensa, viu, Frei? É bom que o senhor vem mais, né? Eu já sei, a gente já espera, como você falou, a gente já vibra pelo próximo encontro, seja aqui ou seja pessoalmente. Então, é um até breve, né, Frei? Uhum. Então, tá bom. Então, a gente vai pedir sua bênção e dizendo que no Carmelo a gente sempre encontra essa alegria mesmo, que é dom de Deus. Amém, Bia. Bia, você me dá licença que eu quero fazer um convite, posso? Óbvio que sim. Então, amanhã o Espírito Santo vai me tocando aqui e tem hora eu falo assim, Espírito Santo de Deus, eu estou no meu ano sabático. É um ano para eu ficar de bermuda, de chinela, disfarçado com óculos preto, você entendeu? E caminhar um pouco numa praia e tal. Mas quando a gente deixa ser tocado, a gente não aguenta. Quanto mais perto de Deus, mais inspiração ele vai dando para negócios. Então, amanhã, às 21 horas, ou hoje à noite vai soltar aí no Instagram, o pessoal de Tu que me ajuda, ele já tá, o vídeo já está pronto, eles estão colocando a música. Eu vou lançar um programa às 21 horas amanhã, ao vivo. O programa chama De Bem com a Vida no Carmelo. E é um momento, não assim para a gente aprofundar em documentos, porque tem gente que sabe fazer isso melhor do que eu, mas é um momento que eu escolhi toda a primeira sexta-feira de cada mês, começando amanhã, o momento de eu poder levar pontuamentos do carisma carmelitano, mas na prática, como é que um frade vive? E como é que o leigo também pode viver? Porque o Carmelo são 3 famílias. A ordem primeira dos frades, a ordem segunda das monjas de clausura e a ordem terceira, que são dos leigos que querem viver o carisma do Carmelo, mas não vive em comunidade, não vive assim num convento. Porque o carisma, ele ecoa na vida das pessoas, porque o carisma carmelitano, como todo outro carisma, ele tem o seu significado porque nasceu no seio da igreja. Porque se for fora da igreja não teria sentido, né? Então esse momento de descontração, momento de estar com Frei Rótimas, muito assim à vontade de dar esse testemunho. Então começa amanhã, promovido e ancorado aí pela Rádio Imperial Brasil da cidade de Itu, que está nos dando o apoio. E amanhã será o lançamento, então, às 21 horas, de Bem com a Vida no Carmelo. Tá bom? Porque então, no Carmelo eu encontrei. Mas peraí, a gente tem que lembrar o refrãozinho para a gente entender por que encontrou o Carmelo. É assim, ó. Estava andando sozinho pelo mundo, queria encontrar minha vocação, até que uma luz em mim brilhou, foi em minha vida o Carmelo entrou. Pam, 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 pam. No
Carmelo eu encontrei, foi lá que eu achei a alegria, o amor, a presença de Deus em mim brilhou no Carmelo. No Carmelo eu encontrei, foi lá que eu achei a alegria, o amor. A presença de Deus em mim brilhou. Amém! Que lindo! É demais, gente, é demais. Quando a gente viu aquelas monjas que o Frei fez aquela live tão linda com a gente, aquelas senhorinhas, aquela alegria. Então a gente dá muita glória a Deus mesmo por poder ver, sentir, beber também nós desse carisma. Quem está aqui pondo 1000 corações também é a Escola do Servir do Senhor, que são os oblatos beneditinos, que também bebem do carisma beneditino, leigos que também estão lá. Então, gente, a vida com Deus é essa maravilha mesmo, que a gente possa cada vez mais dar um sim sincero e aberto ao Espírito Santo, que faz em nós isso que a gente testemunha no Frei Rótimas, viu? Essa alegria em Deus. Obrigada, Frei. Pedimos a sua bênção, então, para encerrar esse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Lá em Mateus, capítulo 12, versículos 48 seguinte, o Senhor diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Senhor nosso Deus, pelo poder da sua palavra, que nós cremos assim, como Madre Teresa de Calcutá, que foi uma Bíblia ambulante. Que o Senhor crie dentro de nós a sede, que esta sede nunca acaba, de conhecê-lo por meio das Escrituras. E que as Escrituras inflamem o nosso coração como os discípulos de Emaús. Um coração, uma mente cheia da palavra, reconhece o pão da Eucaristia, o milagre no altar, o Senhor presente verdadeiramente na hóstia e no vinho consagrado. Antecipando amanhã, a primeira sexta-feira do mês, dedicada ao coração de Jesus, eu evoco o derramamento da sua bênção e da sua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gratidão, um abraço a todos. Frei, uma boa noite, pessoal. Que alegria, que essa alegria se mantenha em nós. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigada, Frei. Tchau.